O sistema respiratório é dividido em duas partes, a porção condutora e a porção respiratória. Fazem parte da porção condutora nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e suas ramificações. Já a porção respiratória é representada pelos pulmões. O nariz é visível externamente no plano mediano da face. Tem forma de pirâmide triangular, contínuo à abertura piriforme do crânio, sendo dividido em raiz, dorso, ápice e base. Na base encontramos duas aberturas, denominadas narinas, que são separadas pelo septo nasal. A cavidade nasal comunica-se com o meio externo anteriormente através das narinas e posteriormente com a porção nasal da faringe, a nasofaringe, através das coanas. Divide-se em três partes: o vestíbulo nasal, a região olfatória, que é essa parte mais superior, e a região respiratória. A primeira região, o vestíbulo nasal, é uma pequena dilatação revestida de tecido epitelial, que apresenta alguns pelos que recebem o nome de vibriças. Na parede lateral estão situadas as conchas nasais, que são a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Entre elas, nós temos os espaços, e esses espaços recebem o nome de meatos. O meato nasal superior, ele está compreendido entre a concha nasal superior e a concha nasal média. O meato nasal médio, ele está compreendido entre a concha nasal média e a concha nasal inferior. E o meato nasal inferior, ele está abaixo da concha nasal inferior. A faringe é um órgão tubomuscular que é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório, tanto na passagem do alimento quanto na passagem do ar inspirado. Divide-se em três partes: a nasofaringe, que comunica-se com a cavidade nasal, a orofaringe, que comunica-se com a cavidade bucal, e a laringofaringe, que tem conexão com a laringe. Na parte nasal da faringe, nós encontramos o ósteo faríngeo da tuba auditiva, que está limitado superiormente por essa elevação, que tem formato de meia-lua, denominada torus tubal. E além disso, podemos observar também a tonsila faríngea, que estaria situada nesta região. Os seios paranasais são cavidades presentes nos ossos pneumáticos. Ao todo, nós temos 4 seios paranasais. Eles vão receber seus nomes de acordo com sua localização. Então, tem um seio chamado de seio frontal, ele está presente no osso frontal. Eu tenho um seio chamado de seio maxilar, ele está presente no osso maxilar. E se nós observarmos esta outra peça, nós vamos conseguir visualizar uma passagem que vai comunicar a minha cavidade nasal com meu seio maxilar. Em seguida, nós observamos o seio etimoidal, que também pode ser chamado de aerocélulas etimoidais. Ele está presente no osso etimoide. E nós temos o seio esfenoidal, que está presente no osso esfenoide. A laringe é uma estrutura pertencente à porção condutora do sistema respiratório e é composta por 9 cartilagens, sendo elas 3 cartilagens ímpares e 3 cartilagens pares. Nós vamos dar ênfase apenas nas cartilagens ímpares, que são elas: a cartilagem epiglote, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Esta circunda toda a laringe. Além destas cartilagens, nós ainda temos o osso ióide, que é um osso sesamoide, e ele vai ter função de dar sustentação a esta laringe. Na parte interna da laringe, ainda é possível observar as pregas vocais. Nós temos 2 pregas vocais superiores
que elas são chamadas de pregas vocais falsas ou pregas vestibulares, e nós temos as pregas vocais inferiores, que são chamadas de pregas verdadeiras ou simplesmente pregas vocais. Entre elas, nós temos o ventrículo da laringe. A traqueia, toda ela é composta por cartilagens, que eu chamo de cartilagens traqueais, estas mais escuras. E entre uma cartilagem traqueal e outra, eu tenho um ligamento chamado de ligamento anular. Posterior à traqueia, nós temos uma membrana fina, que é chamada de parede membranácea da traqueia. Ela tem função de diminuir o atrito no momento do peristaltismo do esôfago, que está passando posterior à traqueia, para evitar uma fratura destas cartilagens traqueais. Uma outra estrutura muito importante e ainda localizada na traqueia chama-se carina da traqueia. Ela fica na altura da bifurcação e nela estão situados receptores relacionados ao reflexo da tosse. Dando continuidade à minha porção condutora, e mais especificamente no limite da carina da traqueia, é que eu tenho a minha bifurcação, dando origem aos meus brônquios primários, também chamados de brônquios de primeira ordem ou simplesmente brônquios principais. Em seguida, uma nova bifurcação, dando origem aos brônquios secundários. Estes também podem ser chamados de brônquios de segunda ordem ou brônquios lobares. Em seguida, uma nova bifurcação, dando origem ao que eu chamo de brônquios terciários ou brônquios de terceira ordem ou brônquios segmentares. Os pulmões são órgãos de forma cônica, que apresentam um ápice superior e uma base inferior, e três faces: a face costal, a face diafragmática e a face mediastínica. A subdivisão dos pulmões é através dos lobos. O pulmão direito possui 3 lobos: o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. E o esquerdo apenas 2 lobos: o lobo superior e o lobo inferior. Há variação também quanto ao número de fissuras. O pulmão direito apresenta 2 fissuras: a fissura oblíqua e a fissura horizontal. E o pulmão esquerdo apresenta apenas uma fissura, a fissura oblíqua. Cada pulmão está envolto de um saco seroso fechado, chamado pleura, que apresentam 2 lâminas. A pleura visceral ou pulmonar, ela reveste os pulmões, e a pleura parietal, ela recobre a face interna da parede do tórax. Entre as 2 pleuras existe a cavidade pleural, onde localiza-se o líquido pleural. Os pulmões apresentam também um hilo pulmonar, que é esta região por onde entram e saem os brônquios, os vasos e nervos. O conjunto dessas estruturas chamamos de pedículo pulmonar. No pulmão esquerdo, podemos observar também a língula e a incisura cardíaca, criada através da localização do coração. O músculo diafragma é um músculo ativo da respiração e ele é dividido em 2 porções. Eu tenho a porção muscular periférica e o centro tendíneo. Além disso, existem alguns orifícios que vão servir para a passagem de determinadas estruturas. Eu tenho o forame para a veia cava inferior, o hiato esofágico e o hiato aórtico, que é limitado pela vértebra torácica.